O que será que todas essas rosas que eu separei aqui têm em comum? Uma bandeja de mudinhas, um enxerto formando botões, uma RD que se recuperou do tratamento de ácaro e uma RD original que foi podada. Cada uma passou por um processo diferente: germinação, poda, enxertia, tratamento para praga, mas todas elas viveram algo em comum: o poder de transformação dos 90 dias. Todos os procedimentos que eu citei foram realizados há 3 meses. Às vezes a gente não percebe porque está olhando todo dia, e por isso é muito bom quando a gente registra quando faz os procedimentos de nossas rosas para poder ir acompanhando e perceber essa transformação dos 90 dias. E qual a importância disso em se tratando de nossas rosas do deserto? Exatamente isso aqui que eu estou mostrando: a altíssima e lindíssima capacidade de nossas rosas de se transformarem, praticamente viram outra rosa do deserto a cada 90 dias. Mas se você estiver pensando, oxe, minhas rosas do deserto não saem do lugar, minhas mudinhas ficam só tripinhas, não ficam assim gorduchinhas, meus enxertos ficam empacados, minhas podas não desenvolvem. Fica comigo que eu vou te ensinar como em 3 meses você pode transformar a sua rosa do deserto. São apenas 5 pontos, independente do procedimento. O primeiro deles, que eu não canso de repetir, é o clima. Você precisa conhecer o seu clima e a variação dele ao longo do ano. 90 dias não quer dizer quaisquer 90 dias, porque se, por exemplo, você faz uma poda no início do inverno lá no Rio Grande do Sul, certamente após os 90 dias, sua planta ainda vai estar lá estagnada, sem crescer, não vai ter brotado, porque a rosa do deserto não se desenvolve bem no frio. Ela precisa do calor para o seu metabolismo acontecer. Um rabo passando aqui atrás. Então, evite podas, enxertias, germinações, tudo que envolve o crescimento da rosa do deserto, inclusive o crescimento de raízes, como por exemplo no replantio. Tudo isso deve ser evitado nas épocas mais frias do ano. A única coisa que deve ser feita durante o frio é se for um procedimento de urgência, uma questão de saúde. Se sua rosa do deserto estiver em risco, seja para salvar de uma podridão, seja o tratamento de alguma praga, algo que não possa esperar o tempo melhorar. Então, nesse caso, haja imediatamente. Mas qualquer outro procedimento de embelezamento, que seja somente de estética, que não envolva a saúde de suas rosas, evite o período de frio. Isso vale também para o período chuvoso. Na época de chuva, deixa ela lá quietinha, engordando, se hidratando. Quando as chuvas passarem, você volta a fazer os procedimentos. Planeje os seus procedimentos. Escolha aqueles 90 dias após o procedimento que seja o mais favorável para o crescimento, para o desenvolvimento de suas rosas. Esse ponto já é fundamental para você ter sucesso 90 dias depois. Não vá naquela de um dia chegar no seu jardim e achar que aquele galho está grande demais e que você deve podar. Se você quer podar, pode, mas preste atenção em que período você está. Consulte a previsão do tempo, se nos próximos dias após a poda não vai ter chuva. Tenha certeza que a temperatura está adequada. Então, faça o seu procedimento. Nós já temos um vídeo aqui no canal que ensina como planejar o seu cultivo. E conhecer o clima é o primeiro passo para esse planejamento. Além do frio e da chuva, tem outro fator climático que também é muito importante, só que na perspectiva invertida, que é o sol. Todos os procedimentos que você faça com a sua rosa do deserto precisa de sol. Alguns, como a poda, como a germinação, vão exigir um sol mais intenso. Quanto mais sol você oferecer, melhor ela vai se desenvolver. Tem outros procedimentos como a enxertia, um levantamento de caudex, em que você deve oferecer apenas um solzinho fraquinho do começo da manhã, do fim da tarde, que eu chamo solzinho de neném. Mas, independente de ser um sol forte ou um sol fraquinho, o sol é fundamental para o desenvolvimento da sua rosa do deserto. E dito isso, além do clima da sua região, você também precisa conhecer o microclima. Aí no seu jardim, no seu quintal, na sua varanda, como é que o sol se comporta? Que horas o sol começa, que horas o sol termina, quantas horas de sol ao todo ela tem? A observação anda juntinho ali com o bom desenvolvimento da rosa do deserto. Nosso segundo ponto, dos 5 que vamos falar, é a água. Rega abundante. Também temos vídeo aqui no canal sobre a boa rega
E se você ainda não viu, recomendo você assistir, porque você pode se surpreender com a rega correta da rosa do deserto. Muito diferente do que a gente ouve por aí. Eu já lhe aviso desde já, não deixe sua rosa do deserto passar sede, em nenhuma fase. E aí talvez você possa perguntar: mas Thaís, se for um enxerto, eu posso regar logo em seguida? Não pode, deve. Se o cavalo desidratar, ele não vai conseguir mandar seiva para o enxertinho que você colocou ali. E vai ser muito mais difícil desse enxerto pegar. Só tem uma situação em que você deve suspender a rega após o enxerto. É se durante o enxerto você não faz a higienização, você não cuida da limpeza das ferramentas, das suas mãos, da superfície onde entra em contato o material genético, do ambiente como um todo. Se não tem essa preocupação, aí sim, o melhor que você faz é suspender a rega por um tempo, justamente para evitar esse deslocamento rápido da seiva e ver se dá sorte de aquela contaminação que aconteceu ali pelo descuido da higienização não faça seu enxertinho apodrecer. Fora isso, evite fazer enxerto com cavalo desidratado. Use cavalos bem hidratados e no dia normal da sua rega, ou seja, quando o substrato secar, você rega somente o substrato. E isso vai favorecer bastante a pega e a proteção do seu enxerto. O mesmo vale para podas. Na poda, você pode reduzir a quantidade na hora da rega, visto que toda aquela área foliar, a copa, não existe mais. Então ela vai transpirar menos, ela vai necessitar de menos água. Mas secou o substrato, regue sua rosa do deserto. Não deixe ela passar sede. E eu não vou nem falar de mudinhas, porque até os 3 meses, essa fase aqui, em nenhum momento o substrato deve secar totalmente. Mudinha bebê, essa fase aqui entre 3 e 4 meses, deve ficar permanentemente úmida. Não é encharcada, mas o substrato não deve secar totalmente. Não deixe sua mudinha passar sede. Claro, isso se você quiser mudinhas saudáveis, mudinhas gorduchinhas. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver um substrato adequado. A gente também já tem vídeo aqui sobre substrato e eu não vou me prolongar no nosso terceiro ponto, porque o substrato é o que tem de mais personalizado no cultivo da rosa do deserto. O meu substrato não é igual ao substrato da minha vizinha e não é igual ao seu substrato aí em outra região. De modo geral, um bom substrato precisa ser aerado e nutritivo. Mas recomendo que você assista o nosso vídeo sobre substrato para entender melhor do que eu estou falando, caso você ainda não tenha visto. Não esqueça que a saúde da rosa do deserto começa nas raízes. Bom, nosso quarto e penúltimo ponto para a transformação da rosa do deserto em 90 dias é a técnica escolhida para ser utilizada. E o que eu quero dizer com isso? Espera aí que eu vou explicar. Deixa eu dar um gole aqui, enquanto isso você podia ir compartilhando aí com outros apaixonados da rosa do deserto. O bom cultivo da rosa do deserto precisa de teste. A forma como eu cultivo aqui, no sertão semiárido, embora tenha princípios em comuns, não pode ser totalmente replicado para quem está em outra região, seja na Amazônia, seja lá no sul, seja no sudeste ou até outras áreas aqui do Nordeste. A gente precisa entender, ter uma noção das necessidades da planta para adaptar para as nossas condições, que são quase infinitas variações. E eu já nem estou mais falando de clima, por exemplo, como a influência direta que tem no substrato. Eu estou falando do próprio cultivo, a relação entre o cultivador e a planta. Então, às vezes, a técnica que melhor se adequa para mim não é a que vai se adequar melhor para você. E eu vou dar um exemplo com o próprio vídeo aqui, o mais bombado até hoje aqui do canal, que é o enraizamento de galhos. Muita gente tenta enraizar os galhos somente na areia e não consegue, como era o meu caso. O galho apodrecia, o galho secava e o enraizamento não acontecia. Já com a técnica das pedrinhas, para mim, o resultado chega na maioria das vezes a 100% ou muito perto disso em apenas 3 meses. Então você precisa testar qual é a técnica que vai ser melhor para você. Isso vale para o enxerto, se é com cola, se é com fita de pressão, se é de garfagem, a germinação, se é direto no substrato ou no sol, se vai ser na estufinha. Você precisa testar para entender o que melhor se adequa para você. Se para selar um corte você vai usar canela em pó, extrato de própolis, talco para chulé, pasta bordaleza, cola instantânea, até cimento eu já vi gente usar. Então, para tudo, a gente tem várias opções. Para a rosa do deserto e para a vida, não é mesmo? Sempre vão existir outras opções. Que bom que nada a gente é refém
de uma única opção. A gente precisa testar e entender a nossa escolha. Isso vale para tudo nas rosas do deserto. Eu, por exemplo, não uso adubação química. É uma escolha minha. Todo o meu cultivo, não só das rosas do deserto, qualquer planta aqui de casa, somente recebe adubação orgânica. Eu tenho outras opções? Com certeza, mas a minha escolha é essa. Então a técnica que você escolhe influencia diretamente no seu resultado dos 90 dias. Por isso é importante testar. Como no enraizamento, não adianta eu escolher enraizar na areia, porque eu já testei muitas vezes e sei que para mim o resultado não é bom. Mas eu só poderia chegar ao resultado bom a partir de um teste. Então, vamos para o nosso quinto ponto, que não é referente à praga nem à adubação. Isso faz parte do seu manejo. Tem que estar na sua rotina a prevenção de pragas, que é muito mais inteligente do que o combate à praga, e também a nutrição equilibrada, nem com excessos, nem com faltas e nem com mistureba de adubo. Esses 2 itens eu nem coloquei aqui na nossa lista, porque é sua obrigação como tutor garantir que suas rosas fiquem livres de pragas, ou seja, saudáveis e bem nutridas. Então, o nosso quinto ponto, de fato, que vai determinar o sucesso da transformação em 90 dias de suas rosas do deserto, que inclusive eu já citei em vários vídeos e sempre vou falar, é a paciência. Exatamente. Você precisa viver o processo, não apenas esperar o resultado. O resultado é uma consequência. E se você cria muita expectativa, se você gera muita ansiedade, o resultado provavelmente não vai ser o mesmo. Para algumas pessoas, isso é bem desafiador, mas a boa notícia é que paciência é algo que a gente pode treinar. E é fundamental a gente ter paciência durante esses 90 dias, tanto quanto a técnica utilizada, o substrato adequado, a rega abundante e o conhecimento do seu clima. Conseguindo ajustar esses 5 pontos que a gente conversou aqui, eu duvido Teodoro, que você não tenha uma linda transformação de suas rosas do deserto após 90 dias, independente de qual procedimento você tenha feito. Mas eu fiquei muito curiosa para saber se você já tinha percebido essa transformação a cada 90 dias nas suas rosas e qual desses 5 pontos que a gente viu você tem mais dificuldade. Espero o seu comentário, é sempre uma alegria trocar experiência com você e você sabe que eu faço questão de responder todo mundo que comenta por aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal e todo dia na comunidade aqui do YouTube. Um cheiro, bora florir o nosso mundo.